Falar um pouco sobre os quadriláteros, em específico sobre os paralelogramos. Mas qual é a definição de um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos. Ou seja, AB, que é um dos lados aqui, deve ser paralelo a CD. E, ao mesmo tempo, BC deve ser paralelo a AD. Então, em um paralelogramo, nós temos esses dois lados, AB e CD, paralelos, bem como BC paralela a AD. Então a gente tem um quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Essa é a definição de paralelogramo. Como consequência disso, a gente tem algumas propriedades importantes a respeito dos paralelogramos. Vamos dar uma olhada. Primeiro, com relação aos ângulos, os ângulos consecutivos sempre serão suplementares. O que isso significa? Que eles sempre somarão 180 graus. Por quê? Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Se A, B, AB, C, D é um paralelogramo, então AD deve ser paralela a BC, como já vimos antes. Esse lado deve ser paralelo a esse. Isso quer dizer que esse ângulo e esse devem ser alternos internos. Como o outro ângulo que aparece aqui em cima é o ângulo consecutivo, né? O ângulo azul e o ângulo laranja somam 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Acontece que se esse ângulo aqui, né, por exemplo, esse aqui que está de laranja, aparece aqui, ele também deve aparecer aqui, porque esse e esse são correspondentes e, portanto, iguais ou congruentes, já que CD é paralelo a B. Acontece que esse e esse também devem ser iguais, porque eles são alternos internos entre as paralelas AD e BC. Por sua vez, esse ângulo aqui deve ser o azul, uma vez que já vimos que ângulos consecutivos sempre são suplementares. Isso quer dizer que ângulos opostos, esse por exemplo, e esse, ou esse, e esse, são sempre congruentes. Então, em um paralelogramo, os ângulos consecutivos são sempre suplementares e os ângulos opostos são sempre congruentes. Essa é a propriedade que diz respeito aos ângulos de um paralelogramo. Bom, e as diagonais? Vamos supor de novo que nós temos um paralelogramo ABCD. E aí traçamos as diagonais AC, AC e BD. Aqui já fica claro que temos duas diagonais. Elas se interceptam no ponto P. Como a gente tem lados respectivamente paralelos, né, AB, a gente sabe que é paralelo a CD. AB paralelo a CD. E também BC paralelo a AD. Então, o ponto P vai ser ponto médio das duas diagonais. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o tamanho BP ele é igual ao tamanho PD. Então, BP é igual a PD. Da mesma maneira que AP é igual a PC, certo? AP é igual a PC.
Mas cuidado, isso não quer dizer que AC é igual necessariamente a BD. Isso aqui não é verdade, tá? Então, cuidado. As diagonais não são iguais necessariamente. Eu só estou dizendo que elas se cortam no ponto médio. Elas não necessariamente são iguais. No momento a gente não quer ver por que isso acontece. Mas eu vou dizer de maneira genérica, só para você ter uma ideia. Isso vai acontecer porque os lados são respectivamente paralelos, definindo alternos internos iguais. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse. Da mesma maneira que esse aqui deve ser igual a esse. Se isso acontece, os triângulos PAD e PBC devem ser iguais, o que vai garantir que esses lados que a gente marcou com marcações iguais têm a mesma medida, porque os triângulos aqui, esse triângulo e esse triângulo têm exatamente as mesmas medidas, assim como esse triângulo e esse triângulo têm exatamente a mesma medida, certo? Isso vai garantir essas informações que a gente acabou de dar. Bom, e em relação aos lados? Qual é a propriedade relativa aos paralelogramas? Bom, de novo, já vimos que os lados devem ser respectivamente paralelos. Então, deixa eu marcar isso aqui mais uma vez, porque isso é importante e é a definição de paralelogramo. Então, BC é paralela a AD. BC deve ser paralela a AD. Assim como BA ou AB deve ser paralelo a CD. Se isso acontecer, então essa figura é um paralelogramo. Se ela é um paralelogramo, pelo que a gente já viu, AB deve ser igual a CD. AB deve ser igual a CD. Então, se aqui é A, aqui tem que ser A. E BC deve ser igual a AD. Então, os lados opostos serão congruentes. BC igual a AD. Então, BC vamos chamar de B. Deve ser igual a AD, vamos chamar de B. Então, o que estamos dizendo é que esse lado é paralelo a esse e tem a mesma medida, assim como esse lado é paralelo a esse e eles têm a mesma medida. Não se esqueça, esse ângulo é sempre igual a esse no paralelogramo e, obviamente, os dois que sobram, esse ângulo, também deve ser sempre igual a esse no paralelogramo. Além disso, os dois ângulos somarão 180, o verde e o laranja. Bom, essas são as propriedades básicas de um paralelogramo e as mais importantes. O que vem a ser então um retângulo? O retângulo, por definição, ele é um quadrilátero que possui 4 ângulos internos retos, ou seja, 4 ângulos internos de 90 graus, que é o que está simbolizado aqui no quadrilátero A, B, C, D. Bom, o que isso implica? Isso implica necessariamente que todo retângulo é também um paralelogramo. Se ele é também um paralelogramo, né, se ele tem 4 ângulos internos retos e é um paralelogramo, ele tem todas as propriedades de antes. Veja que os ângulos consecutivos são suplementares. Esses dois ângulos são suplementares. Somam 180. Além disso, os ângulos opostos, esse
de A e C somam 180. Aliás, são congruentes, né? Além de somar 180. Essa propriedade de somar 180 vai ser mais importante à frente. Então, todas as propriedades do paralelogramo vão ser herdadas pelo retângulo. Ou seja, o retângulo vai ter todas as propriedades de um paralelogramo, porque ele é um paralelogramo. Só que além de ser um paralelogramo, ele tem 4 ângulos internos retos, o que torna ele um retângulo. Então, na verdade, o retângulo é um tipo de paralelogramo, um tipo específico que tem os 4 ângulos internos iguais. Bom, o que isso faz com as diagonais de um retângulo? As diagonais de um retângulo são todas, ou seja, as únicas duas, congruentes. Então elas são do mesmo tamanho. Lá no paralelogramo a gente tinha as diagonais não necessariamente do mesmo tamanho. Aqui elas obrigatoriamente são do mesmo tamanho. Na nossa figura então, BD tem que ser igual a C. BD, que é daqui até aqui, tem que ser igual a AC, que é daqui até aqui. Ou seja, essa diagonal AC tem que ser igual a essa diagonal BD. Elas vão se cruzar no ponto médio, como a gente viu no paralelogramo. Então esse tamanho deve ser igual a esse, e esse tamanho deve ser igual a esse. Só que elas são exatamente iguais. Uma consequência desse fenômeno é que todo retângulo é inscritível. Então ele é sempre inscritível. Ele sempre pode ser inscrito, sempre inscritível. Ele sempre pode ser inscrito em um círculo, certo? E também, isso também evidencia uma propriedade importante do triângulo retângulo. Por quê? Quando você coloca um retângulo dentro de um círculo, a diagonal é o diâmetro. BD é o diâmetro do círculo. BD é o diâmetro do círculo, certo? Se isso acontece, se BD é o diâmetro, então esse tamanho é o raio, esse tamanho é o raio, então raio, raio. E se ligamos daqui até o outro vértice, como as diagonais são do mesmo tamanho, aqui também deve ser o raio, mostrando que a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é a metade da própria hipotenusa. Essa é uma propriedade que vimos no triângulo retângulo. E agora ela fica evidente nos retângulos em si. Então, só para relembrar, qualquer retângulo é sempre inscritível. É um quadrilátero que pode ser colocado no interior de um círculo. E além disso, como suas diagonais são do mesmo tamanho e se cortam no ponto médio, a gente tem uma propriedade importante sobre os triângulos retângulos. Lembre-se que BCD é um triângulo retângulo. Ó, BCD é um triângulo retângulo. Por conta disso, a sua mediana relativa à hipotenusa é a metade dela. A hipotenusa é BD, ou seja, BD é o dobro de CP. CP é a mediana relativa à hipotenusa. E BD é a própria hipotenusa. Ok? Com isso a gente fecha as propriedades do paralelogramo e as principais propriedades do retângulo, junto com as suas definições. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau.